O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Apadharmanusasana Parva. Capítulo 153. Urubu e Chacal, pessoa morta devolvida à vida. Yudhishthira disse: Tu, ó avô, já viste ou ouviste de algum mortal devolvido à vida depois de ter sucumbido à morte? Bhishma disse: Escute, ó rei, a esta história da conversa entre um urubu e um chacal como aconteceu antigamente. De fato, a ocorrência foi na floresta de Naimisha. Era uma vez um brahmana que tinha, depois de grandes dificuldades, obtido um filho de olhos grandes. A criança morreu de convulsões infantis. Alguns entre seus parentes, extremamente agitados pelo sofrimento e se entregando a lamentações altas, pegaram o jovem menino, aquela única riqueza de sua família. Pegando a criança falecida, eles procederam na direção do crematório. Chegando lá, eles começaram a pegar a criança do peito uns dos outros e a chorar mais amargamente em sofrimento. Lembrando com corações pesados as antigas palavras de seu querido repetidas vezes, eles eram incapazes de voltar para casa, deixando o corpo no solo nu. Chamado por seus gritos, um urubu chegou lá e disse estas palavras: Vão embora e não permaneçam, vocês que têm que deixar apenas uma criança. Parentes sempre vão embora, deixando neste lugar milhares de homens e milhares de mulheres trazidos aqui no decorrer do tempo. Vejam, todo o universo está sujeito ao bem e ao mal. União e desunião podem ser vistas em turnos. Aqueles que vêm ao crematório trazendo com eles os corpos de parentes mortos, e aqueles que sentam ao lado daqueles corpos por afeição, eles mesmos desaparecem do mundo em consequência de suas próprias ações quando terminam os períodos concedidos de suas próprias vidas. Não há necessidade de sua demora no crematório, neste lugar horrível, que é cheio de urubus e chacais e de esqueletos e que inspira medo em todas as criaturas. Amigo ou inimigo, ninguém nunca volta para a vida tendo uma vez sucumbido ao poder do tempo. Tal, de fato, é o destino de todas as criaturas. Nesse mundo de mortais, todos os que nascem certamente morrerão. Quem devolveria a vida a alguém que está morto e partiu ordenado pelo destruidor? Nesta hora, quando os homens estão prestes a terminar em sua labuta diária, o sol está se retirando para as colinas Asta. Vão para suas casas, rejeitando essa afeição pela criança. Ouvindo estas palavras do urubu, a dor dos parentes pareceu diminuir, e colocando a criança na terra nua, eles se prepararam para ir embora. Se assegurando do fato de que a criança tinha morrido e se desesperando de vê-lo outra vez, eles começaram a retroceder seus passos, cedendo a altas lamentações. Assegurados sem dúvida alguma, e sem esperança da devolução dos mortos para a vida, eles abandonaram aquele filho de sua linhagem, e se preparam para voltar daquele local. Naquela hora um chacal, preto como um corvo, saiu de sua toca e se dirigiu aos parentes que iam embora, dizendo: Certamente, vocês que são parentes da criança falecida não têm aflição. O sol ainda brilha lá no céu, seus tolos. Se entreguem a seus sentimentos, sem medo. Diversas são as virtudes da hora. Ele pode voltar para a vida. Espalhando umas poucas folhas de erva cusa no chão e abandonando aquela criança querida no crematório, porque vocês vão embora com corações de aço e rejeitando toda a afeição pelo amado? Certamente, vocês não têm afeição por esta jovem criança de voz doce, cujas palavras, logo que deixavam seus lábios, costumavam alegrar vocês imensamente. Vejam a afeição que até as aves e feras têm por sua prole. Eles não têm retribuição por criar seus filhotes. Como os sacrifícios dos rishis que nunca são empreendidos pelo desejo de fruto ou recompensa, a afeição de quadrúpedes, de aves e insetos, não tem recompensas no céu. Embora encantados com suas crias, eles nunca são vistos derivar qualquer benefício das últimas, nem aqui nem após a morte. Ainda assim eles cuidam de seus filhotes com afeto. Seus filhos, crescendo, nunca cuidam deles na velhice. Mas eles não se afligem quando eles não veem seus pequenos. Onde, de fato, é para ser vista a afeição nos seres humanos do que na própria influência da aflição. Aonde vocês iriam deixando aqui esta criança que é o perpetuador de sua família?
vocês derramaram lágrimas por ele por algum tempo, e o olharam um pouco mais com afeto. Objetos tão queridos são, de fato, difíceis de se abandonar. São os amigos e não outros que esperam ao lado daquele que está fraco, do que é processado por um tribunal de justiça, daquele que é conduzido em direção ao crematório. Os ares vitais são preciosos para todos, e todos sentem a influência da afeição. Vejam a afeição que é nutrida até por aqueles que pertencem a espécies intermediárias, como aves e animais. Como, de fato, vocês podem ir embora, abandonando este menino de olhos grandes como as pétalas de lótus, e belo como um jovem recém-casado banhado e adornado com guirlandas florais? Ouvindo estas palavras do chacal que tinha estado se entregando a tais expressões de dor comovente, os homens voltaram atrás por causa do cadáver. O urubu disse: Pai, homens desprovidos de força mental, porque vocês voltaram atrás por ordem de um chacal cruel e vil de pouca inteligência? Porque vocês choram a morte daquele composto de 5 elementos abandonado por suas divindades presidentes, não mais ocupado pela alma, imóvel e rígido como um pedaço de madeira? Porque vocês não choram por si mesmos? Vocês praticam penitências rígidas pelas quais vocês conseguirão se purificar do pecado. Tudo pode ser tido por meio de penitências. O que as lamentações farão? A má sorte é nascida com o corpo. É por aquela má sorte que este menino partiu, mergulhando vocês em dor infinita. Riqueza, vacas, ouro, joias preciosas, filhos, tudo tem sua fonte em penitências. Penitências também são os resultados de a união da alma com a divindade. Entre as criaturas, a medida de felicidade ou dor é dependente das ações de uma vida prévia. De fato, todas as criaturas vêm ao mundo trazendo consigo a sua própria medida de dor e alegria. O filho não é limitado pelas ações do pai, ou o pai pelas do filho. Limitados por suas próprias ações, boas e más, todos têm que viajar por esta estrada em comum. Pratiquem devidamente todos os deveres, e se abstenham das ações injustas. Sirvam reverentemente, segundo as indicações das Escrituras, os deuses e os brahmanas. Rejeitem tristeza e desânimo, e se abstenham do afeto parental. Deixem a criança sobre este solo exposto, e vão embora sem demora. O ator somente desfruta dos frutos das ações, boas ou más, que ele faz. Que relação os parentes têm com eles? Abandonando um parente falecido, embora querido, os parentes deixam este local. Com olhos banhados em lágrimas, eles vão embora, cessando de demonstrar afeto pelos mortos. Sábios ou ignorantes, ricos ou pobres, todos sucumbem ao tempo, dotados de ações, boas e más. O que vocês farão pelo luto? Porque vocês choram por alguém que está morto? O tempo é o senhor de tudo, e em conformidade com sua própria natureza ele lança um olhar igual sobre todas as coisas. No orgulho da juventude ou na infância desamparada, aguentando o peso dos anos ou jazendo no útero da mãe, todos estão sujeitos a serem atacados pela morte. Tal de fato, é o rumo do mundo. O chacal disse: Pai, a afeição nutrida por suas pessoas lacrimosas que estão oprimidas pela angústia por sua criança falecida foi diminuída por aquele urubu de inteligência iluminada. Este deve ser mesmo o caso, já que por causa de suas palavras bem aplicadas repletas de tranquilidade e capazes de produzir convicção, lá aquele volta para a cidade, rejeitando a afeição que é tão difícil de abandonar. Pai, eu supunha que era grande o pesar sentido pelos homens que se entregam a altas lamentações pela morte de uma criança e pelo cadáver em um crematório, como aquele da vaca privada de bezerros. Hoje, no entanto, eu entendo qual é a medida do pesar dos seres humanos na Terra. Testemunhando sua grande afeição, eu mesmo tinha derramado lágrimas. Parece, no entanto, que sua afeição não é forte. Uma pessoa deve sempre se esforçar. Então ela tem êxito por meio do destino. Esforço e destino, juntos, produzem resultados. Deve-se sempre se esforçar com esperança. Como a felicidade pode ser tida a partir do desânimo? Objetos de desejo podem ser ganhos pela resolução. Por que então vocês voltam tão cruelmente? Onde vocês vão, abandonando no ermo este seu filho, este perpetuador da linhagem de teus pais?
Fiquem aqui até que o sol se ponha e o crepúsculo da noite venha. Você podem então levar este menino com vocês ou ficar com ele. O urubu disse: eu tenho, ó homens, 1000 anos completos de idade hoje, mas eu nunca vi uma criatura morta, homem ou mulher ou de sexo ambíguo, reviver depois da morte. Alguns morrem no útero. Alguns morrem logo depois do nascimento. Alguns morrem na infância enquanto engatilhando. Alguns morrem na juventude. E alguns na velhice. As sortes de todas as criaturas, incluindo até animais e aves, é instável. Os períodos de vida de todas as criaturas móveis e imóveis são fixados previamente. Privados de cônjuges e entes queridos e cheios de tristeza pela morte de filhos, homens deixam este lugar todos os dias com corações agoniados para voltar para casa. Deixando neste lugar amigos e inimigos contados aos milhares, parentes afligidos pelo pesar voltam para suas casas. Rejeitem este corpo sem vida que não tem mais nenhum calor animal nele, que está tão rígido quanto um pedaço de madeira. Porque então vocês não vão embora, deixando o corpo desta criança que se tornou como um pedaço de madeira e cuja vida entrou em um novo corpo. Esta afeição que vocês estão demonstrando é sem sentido e abraçar a criança assim é inútil. Ele não vê com seus olhos ou ouve com seus ouvidos. Deixando aqui, vão embora sem demora. Assim endereçados por mim em palavras que são aparentemente cruéis, mas que na verdade são repletas de razão e têm uma relação direta com a religião excelente da emancipação, voltem para as suas respectivas casas. Endereçados assim pelo urubu dotado de sabedoria e conhecimento e capaz de dar inteligência e despertar a compreensão, aqueles homens se prepararam para dar suas costas ao crematório. A aflição, de fato, aumenta 2 vezes sua medida à visão de seu objeto e à lembrança das ações daquele objeto em vida. Tendo ouvido essas palavras do urubu, os homens resolveram deixar o local. Justamente naquela hora o chacal, indo lá com passos rápidos, lançou seus olhos sobre a criança deitada no sono de morte. O chacal disse: porque, de fato, vocês deixam, pela ordem do urubu, esta criança de cor dourada, enfeitada com ornamentos, e capaz de dar o bolo fúnebre para seus antepassados? Se vocês o abandonarem, sua afeição não acabará, nem estas lamentações comoventes. Por outro lado, sua angústia certamente será maior. É sabido que o Sudra chamado Samvuka, tendo sido morto, é a justiça, tendo sido mantida por Rama de destreza verdadeira, uma criança brahmana foi devolvida à vida. A alusão é a história de Rama tendo ressuscitado um menino brahmana morto. Durante o reinado justo de Rama não haviam mortes prematuras em seu reino. Aconteceu, no entanto, um dia que um pai brahmana chegou à corte de Rama e se queixou da morte prematura de seu filho. Rama imediatamente começou a perguntar o motivo. Algum ato pecaminoso em algum canto do reino, suspeitava-se, tinha causado a morte. Logo Rama descobriu um Sudra de nome Samvuka empenhado em penitências ascéticas no coração de uma floresta profunda. O rei instantaneamente cortou a cabeça do homem, visto que o Sudra por nascimento não tinha o direito de fazer o que aquele homem estava fazendo. Logo que a justiça foi mantida, o menino brahmana morto reviveu. Ramayana, Uttarakandam. Similarmente, o filho do sábio nobre Sveta morreu prematuramente. Mas o monarca, dedicado à virtude, conseguiu ressuscitar seu filho morto. Da mesma maneira, no seu caso também, algum sábio ou divindade pode estar disposto a conceder seu desejo e mostrar compaixão por vocês que estão chorando de modo tão comovente. Assim endereçados pelo chacal, os homens, afligidos pela angústia e cheios de afeto pela criança, retrocederam seus passos, e colocando a cabeça da criança em seus colos um depois do outro, começaram a lamentar copiosamente. Convocado por seus gritos, o urubu, indo àquele local, falou a eles o seguinte. O urubu disse: por que vocês estão banhando esta criança com suas lágrimas? Por que vocês o estão apertando desse modo com o toque de suas mãos? Pela ordem do rei lúgubre da justiça, a criança foi enviada para aquele sono o qual não conhece despertar. Aqueles que são dotados do mérito de penitências, aqueles que são possuidores de riqueza, aqueles que têm grande inteligência, realmente, todos sucumbem à morte.
Este mesmo é o lugar planejado para os mortos. É sempre ser visto que parentes, abandonando milhares de parentes jovens e velhos, passam suas noites e dias em angústia, rolando sobre o solo nu. Cessem este ardor em colocar os ornamentos do infortúnio. Que esta criança voltaria para a vida é o que diz a fé. Ele não obterá sua vida de volta pela ordem do chacal. Se uma pessoa uma vez morre e deixa seu corpo nunca recupera a animação. Centenas de chacais, por sacrificarem suas próprias vidas, não conseguirão ressuscitar esta criança em centenas de anos. Se, no entanto, Rudra, ou Kumara, ou Brahman, ou Vishnu, concederem uma bênção a ele, somente então esta criança pode voltar à vida. Nem o derramamento lágrimas, nem longos suspiros, nem lamentações copiosas irão trazê-lo de volta à vida. Eu mesmo, o chacal, vocês todos, e todos os parentes dele, com todos os nossos méritos e pecados, estamos na mesma estrada que ele tomou. Por esta razão alguém que possui sabedoria deve, de longe, evitar comportamento que desagrada a outros, palavras duras, a inflição de dano a outros, o desfrute de esposas de outros homens, e o pecado e a mentira. Procurem cuidadosamente a retidão, veracidade, o bem dos outros, justiça, compaixão por todas as criaturas, sinceridade e honestidade. Incorrem em pecado aqueles que, enquanto vivendo, não lançam seus olhos em suas mães e pais e parentes e amigos. O que vocês farão, por chorar, para ele depois de morto, que não vê com seus olhos e nem se mexe de modo algum? Assim endereçados, os homens, oprimidos pela tristeza e queimando de angústia por causa de sua afeição pela criança, foram para suas casas, deixando o corpo no crematório. O chacal disse: Pai, terrível é o mundo dos mortais. Aqui nenhuma criatura pode escapar. O período de vida de cada criatura, também, é curto. Amigos queridos estão sempre partindo. Ele é cheio de vaidades e mentiras, de acusações e más notícias. Observando este incidente que aumenta a dor e a angústia, eu não gosto nem por um momento deste mundo de homens. Pai, que vergonha para vocês, homens, que voltam dessa maneira, como pessoas tolas, por ordem do Urubu, embora vocês estejam queimando de pesar por causa da morte desta criança. Ó indivíduos cruéis, como vocês podem ir embora, abandonando a afeição parental ao ouvirem as palavras de um urubu pecaminoso de alma impura. A felicidade é seguida pela tristeza, e a tristeza pela felicidade. Neste mundo que é envolvido por ambas, felicidade e tristeza, nenhum desses dois existe ininterruptamente. Vocês homens de pouca compreensão, para onde iriam, deixando na terra nua esta criança de tanta beleza, este filho que é um ornamento de sua linhagem? Em verdade, eu não posso dissipar a ideia da minha mente de que esta criança dotada de graça e mocidade e resplandecendo com beleza está viva. Não é adequado que ele deva morrer. Isto é, com certeza ele voltará à vida. Parece que vocês com certeza obterão felicidade. Vocês que estão afligidos pela angústia por causa da morte desta criança certamente terão boa sorte hoje. Prevendo a probabilidade de inconveniência e dor se vocês permanecerem aqui à noite e colocando seus corações no seu próprio conforto, onde vocês vão, como pessoas de pouca inteligência, deixando este ente querido. Bhishma continuou: assim, ó rei, os parentes da criança falecida, incapazes de decidir sobre o que eles deviam fazer, foram, para a realização de seu próprio propósito, induzidos por aquele chacal pecaminoso que proferia mentiras agradáveis, aquele habitante do crematório que vagava toda noite em busca de alimento, a ficarem naquele local. O urubu disse: terrível é este lugar, este ermo, que ressoa com os gritos de corujas e está cheio de espíritos yakshas e rakshasas. Terrível e horrível, seu aspecto é como aquele de uma massa de nuvens azuis. Deixando o corpo morto, terminem a cerimônia fúnebre. De fato, jogando fora o corpo, realizem aqueles ritos antes do sol se pôr e antes que os pontos do horizonte fiquem envolvidos em escuridão. Os falcões estão proferindo seus gritos dissonantes. Chacais estão uivando ferozmente. Leões estão rugindo. O sol está se pondo. As árvores no crematório estão assumindo uma cor escura por causa da fumaça azul das piras mortuárias.
Os habitantes carnívoros deste lugar, afligidos pela fome, estão gritando enfurecidos. Todas aquelas criaturas de formas horríveis que vivem neste lugar terrível, todos aqueles animais carnívoros de feições lúgubres que assombram este deserto, logo atacarão vocês. Este ermo é certamente pavoroso. O perigo os alcançará. De fato, se vocês ouvirem a estas palavras falsas e inúteis do chacal contra o seu próprio bom senso, em verdade, todos vocês com certeza serão destruídos. O chacal disse: fiquem onde vocês estão. Não há medo neste deserto enquanto o sol brilha. Até que o Deus do dia se ponha, permaneçam aqui esperançosamente, induzidos por afeto parental. Sem nenhum medo, se entregando a lamentações como lhes agradar, continuem a olhar esta criança com olhares de afeição. Embora este ermo seja assustador, nenhum perigo alcançará vocês. Na verdade, este ermo apresenta um aspecto de quietude e paz. É aqui que os pitris aos milhares se despediram do mundo. Esperem enquanto o sol brilhar. O que são as palavras deste urubu para vocês? Se com mentes entorpecidas vocês aceitarem as palavras duras e cruéis do urubu, então o seu filho nunca voltará à vida. Bhishma continuou. O urubu então se dirigiu àqueles homens, dizendo que o sol tinha se posto. O chacal disse que não era assim. Ambos, o urubu e o chacal, sentiam fome aguda e assim se dirigiam aos parentes da criança morta. Ambos tinham se preparado para realizar seus respectivos propósitos. Exaustos com fome e sede, eles assim disputaram, recorrendo às escrituras. Movidos alternadamente por aquelas palavras, doces como néctar, daquelas duas criaturas, isto é, a ave e o animal, os quais eram dotados da sabedoria do conhecimento, os parentes em um momento desejavam ir embora e em outro ficar lá. Finalmente, movidos pela dor e desânimo, eles esperaram lá, se entregando a amargas lamentações. Eles não sabiam que o animal e a ave, hábeis na realização de seus próprios propósitos, tinham somente os confundido por meio de seus discursos. Enquanto a ave e o animal, ambos possuidores de sabedoria, estavam assim disputando e enquanto os parentes da criança falecida sentavam escutando a eles, o grande deus Sankara, incitado por sua cônjuge divina Uma, chegou lá, com olhos banhados em lágrimas de compaixão. Dirigindo-se aos parentes da criança falecida, o Deus disse: eu sou Sankara, o concessor de bênçãos. Com corações pesados de angústia, aqueles homens se prostraram perante a divindade ilustre e disseram a ele em resposta: privados desta que era nossa única criança, todos nós estamos prestes a morrer. Cabe a ti nos conceder vida por conceder vida a este nosso filho. Assim solicitada, a divindade ilustre, pegando uma quantidade de água em suas mãos, concedeu àquela criança morta uma vida que se prolongou por 100 anos. Sempre empenhado no bem de todas as criaturas, o ilustre manejador de Pinaka concedeu um benefício ao chacal e ao urubu pelo qual sua fome foi apaziguada. Cheios de deleite e tendo obtido grande prosperidade, os homens se curvaram ao Deus. Coroados com sucesso, eles então, ó rei, deixaram aquele lugar em grande alegria. Pela esperança persistente e firme resolução e pela graça do grande Deus, os frutos dos atos de uma pessoa são obtidos sem demora. Veja a combinação de circunstâncias e a resolução daqueles parentes. Enquanto eles estavam chorando com corações torturados, suas lágrimas foram enxugadas e secadas completamente. Veja, como dentro de somente um tempo curto, pela sua firmeza de resolução, eles obtiveram a graça de Sankara, e com suas aflições dissipadas, eles ficaram felizes. De fato, pela graça de Sankara, ó o chefe dos Bharatas, aqueles parentes tristes se encheram de maravilha e alegria pela devolução da criança à vida. Então, ó o rei, rejeitando aquela dor da qual seu filho tinha sido a causa, aqueles brahmanas, cheios de deleite, voltaram rapidamente para sua cidade, levando a criança recuperada com eles. Comportamento como esse é declarado para todas as 4 classes. Por escutar frequentemente a esta história auspiciosa repleta de virtude, lucro e salvação, um homem obtém felicidade aqui e após a morte. Capítulo 154. Como pessoa de coração brando, lida com inimigo poderoso.
Conversa entre Salmali e Narada. Yudhishthira disse: se uma pessoa, fraca, sem valor, e despreocupada, ó avô, por tolice provoca, por meio de palavras inconvenientes e vaidosas, um inimigo poderoso sempre residindo em sua vizinhança, competente para fazer o bem quando agradado e para castigar quando desagradado, e sempre pronto para agir, como deve o primeiro, confiando em sua própria força, agir quando o último avança contra ele com fúria e pelo desejo de exterminá-lo. Bhishma disse: em relação a isto é citada, ó o chefe dos Bharatas, a velha história da conversa entre Salmali e Pavana. Havia uma árvore nobre Salmali em uma das alturas de Himavati. Tendo crescido por muitos séculos, ela tinha espalhado seus ramos totalmente ao redor. Seu tronco também era enorme e seus galhos e folhas eram incontáveis. Sob sua sombra elefantes cansados no cio, banhados em suor, costumavam descansar, e muitos animais de outras espécies também. A circunferência de seu tronco era de 400 cúbitos, e densa era a sombra de seus ramos e folhas. Carregada com flores e frutas, ela era a residência de papagaios inumeráveis, machos e fêmeas. Ao viajarem por suas rotas, caravanas de comerciantes e mercadores, e ascetas, residindo nas florestas, costumavam descansar sob o abrigo daquele monarca encantador da floresta. Um dia, o sábio Narada, ó touro da raça Bharata, vendo os ramos incontáveis e amplamente estendidos daquela árvore e a circunferência de seu tronco, se aproximou e se dirigiu a ela, dizendo: ó, tu és encantador. Tu és fascinante. Ó o principal das árvores, ó o Salmali, eu fico sempre encantado à tua visão. Ó árvore fascinante, aves encantadoras de diversas espécies, e elefantes e outros animais, vivem alegremente nos teus ramos e sob tua sombra. Teus ramos, ó monarca de ramos extensos da floresta, e teu tronco são gigantescos. Eu nunca vi algum deles quebrado pelo deus do vento. O caso é, ó filho, que Pavana está satisfeito contigo e é teu amigo e então ele te protege sempre nessas florestas. O ilustre Pavana possuidor de grande velocidade e força move de seus lugares as árvores mais altas e fortes, e até topos de montanhas. Aquele sagrado carregador de perfumes, soprando quando ele deseja secar rios e lagos e mares, inclusive a própria região inferior. Sem dúvida, Pavana te protege por amizade. É por esta razão que, embora possua ramos inumeráveis, tu ainda estás enfeitado com folhas e flores. Ó monarca da floresta, este teu verdor é encantador, já que estas criaturas aladas, ó filho, cheias de alegria, se divertem em teus galhos e ramos. Durante a estação, quando tu desenvolves tuas flores, as doces notas de todos esses habitantes dos teus ramos são ouvidas separadamente quando eles se entregam às suas canções melodiosas. Então, também, ó Salmali, esses elefantes que são os ornamentos de sua espécie, banhados em suor e gritando de alegria, se aproximam de ti e encontram felicidade aqui. Similarmente, diversas outras espécies de animais habitantes das florestas contribuem para te adornar. De fato, ó árvore, tu pareces bela assim como as montanhas de Meru povoadas por criaturas de todos os tipos. Frequentada também por brahmanas coroados com sucesso ascético, por outros dedicados a penitências, e por yatis dedicados à contemplação, essa tua região, eu penso, parece com o próprio céu. Capítulo 155. Salmali se gaba contra Deus do vento para Narada. Narada disse: sem dúvida, ó Salmali, o terrível e irresistível Deus do vento sempre te protege por simpatia ou amizade. Parece, ó Salmali, que uma intimidade próxima veio a existir entre ti e o vento. Parece que tu disseste a ele estas palavras, isto é, eu sou teu, e que é por essa razão que o Deus do vento te protege. Eu não vejo a árvore ou montanha ou mansão neste mundo que não possa, eu penso, ser quebrada pelo vento. Sem dúvida tu permaneces aqui com todos os teus ramos e galhos e folhas simplesmente porque, ó Salmali, tu és protegida pelo vento por uma razão ou razões desconhecidas para nós. A Salmali disse: o vento, ó regenerado, não é nem meu amigo, nem companheiro nem bem-querente. De fato, ele não é nem meu grande ordenador que ele deva me proteger.
Minha energia e poder selvagem, ó Narada, são maiores do que os do vento. Em verdade, a força do vento alcança somente cerca de 1/18ª parte da minha. Quando o vento vem em fúria, arrancando árvores e montanhas e outras coisas, eu refreio sua força por empregar a minha. De fato, o vento que quebra muitas coisas foi ele mesmo repetidamente quebrado por mim. Por esta razão, ó Rishi Celeste, eu não tenho medo dele nem quando ele vem em fúria. Narada disse, ó Salmali, tua proteção parece ser completamente incorreta. Não há dúvida nisto. Não há coisa criada que seja igual ao vento em força. Mesmo Indra, ou Yama, ou Vaisravana, o Senhor das Águas, não são iguais ao Deus do vento em poder. O que dizer, portanto, de ti que é somente uma árvore? Qualquer criatura neste mundo, ó Salmali, qualquer ação que faça, o ilustre Deus do vento é em todos os tempos a causa daquela ação, já que é ele quem dá a vida. Quando aquele Deus se esforça com propriedade, ele faz todas as criaturas vivas viverem tranquilamente. Quando, no entanto, ele se esforça impropriamente, as calamidades alcançam as criaturas do mundo. O que mais pode ser além da fraqueza de compreensão que te induz a negar dessa maneira teu culto ao Deus do vento, aquela principal das criaturas no universo, aquele ser merecedor de culto? Tu és indigno e de uma má compreensão. De fato, tu somente te abandonas em jactância sem sentido. Tua inteligência estando confundida pela raiva e outros maus sentimentos, tu somente falas mentiras, ó Salmali. Eu estou certamente zangado contigo por tu te entregares a tais discursos. Eu mesmo comunicarei ao Deus do vento todas essas tuas palavras depreciativas. Chandanas, e Siandanas, e Salas, e Saralas e Devadarus e Vetavas e Banvanas e outras árvores de boas almas que são de longe mais fortes do que tu és, nunca, ó tu de compreensão perversa, proferiram tais injúrias contra o vento. Todas elas conhecem o poder do vento como também o poder que cada uma delas possui. Por essas razões aquelas principais das árvores curvam suas cabeças em respeito àquela divindade. Tu, no entanto, por tolice, não conheces o poder infinito do vento. Eu irei, portanto, à presença daquele Deus para informá-lo do teu desprezo por ele. Capítulo 156. Vento afirma que soprará sobre Salmali. Bhishma continuou, tendo dito estas palavras para a Salmali, aquela principal de todas as pessoas conhecedoras de Brahma, Narada, relatou ao Deus do vento tudo que a Salmali tinha dito sobre ele. Narada disse, acerta Salmali no leito de Himavat, adornada com ramos e folhas. Suas raízes se estendem profundas dentro da terra e seus ramos se espalham amplamente ao redor. Aquela árvore, ó Deus do vento, te desconsidera. Ele falou muitas palavras repletas de ofensa sobre ti. Não é apropriado, ó vento, que eu as repita na tua audição. Eu sei, ó vento, que tu és a principal de todas as coisas criadas. Eu sei também que tu és um ser muito superior e muito poderoso, e que em fúria tu pareces o próprio destruidor. Bhishma continuou, ouvindo estas palavras de Narada, o Deus do vento, indo até aquela Salmali, se dirigiu a ela com raiva e disse o seguinte. O Deus do vento disse, ó Salmali, tu falaste depreciativamente de mim perante Narada. Saiba que eu sou o Deus do vento. Eu certamente te mostrarei minha força e poder. Eu te conheço bem. Tu não és desconhecida para mim. O pujante avô, enquanto empenhado em criar o mundo, descansou por algum tempo debaixo de ti. É por causa desse incidente que eu tenho até agora te mostrado benevolência. Ó o pior das árvores, é por isso que tu permaneces ilesa, e não por causa do teu próprio poder. Tu me consideras ligeiramente como se eu fosse uma coisa comum. Eu me mostrarei para ti de tal maneira que tu não poderás me desrespeitar novamente. Bhishma continuou, assim endereçada, a Salmali deu risada em menosprezo e respondeu, dizendo, ó Deus do vento, tu estás zangado comigo. Não deixe de mostrar a extensão do teu poder. Vomite toda a tua ira sobre mim. Por dar vazão à tua ira, o que tu farás para mim? Mesmo se teu poder fosse teu próprio em vez de ser derivado, eu ainda assim não te temeria. Eu sou superior a ti em poder. Eu não devo ter medo de ti.
São realmente fortes aqueles que têm compreensão. Aqueles, por outro lado, que possuem somente força física não são para serem considerados fortes. Assim endereçado, o deus do vento disse: amanhã eu testarei tua força. Depois disso, a noite veio. A Salmali, concluindo mentalmente qual era a extensão do poder do vento e vendo-se inferior ao deus, começou a dizer a si mesma: tudo que eu disse para Narada é falso. Eu sou certamente inferior em poder ao vento. Em verdade, ele é forte em sua força. O vento, como Narada disse, é sempre poderoso. Sem dúvida, eu sou mais fraca do que outras árvores. Mas em inteligência nenhuma árvore é minha igual. Portanto, confiando em minha inteligência, eu considerarei este temor que provém do vento. Se todas as outras árvores na floresta confiam no mesmo tipo de inteligência, então, em verdade, nenhum dano pode resultar para elas do Deus do vento quando ele fica zangado. Todas elas, no entanto, são desprovidas de compreensão, e, portanto, elas não sabem, como eu sei, porque ou como o vento consegue sacudi-las e arrancá-las. Capítulo 157. Salmali deixa cair seus ramos envergonhada diante da aproximação do vento. Bhishma disse, tendo decidido isso em sua mente, a Salmali, em tristeza, ela mesma fez todos os seus ramos, principais e secundários, serem cortados. Rejeitando seus ramos e folhas e flores, pela manhã a árvore olhou firmemente para o vento, quando ele veio em sua direção. Cheio de raiva e respirando fortemente, o vento avançou, derrubando árvores grandes, em direção àquele local onde a Salmali estava. Vendo-a privada de topo e ramos e folhas e flores, o vento, cheio de alegria, dirigiu-se sorridente àquele senhor da floresta que tinha antes uma aparência gigantesca, estas palavras. O vento disse, cheio de raiva: ó Salmali, eu teria te feito exatamente o que tu fizeste a ti mesma por cortar todos os teus ramos. Tu estás agora desprovida do teu topo orgulhoso e flores, e estás agora sem teus brotos e folhas. Pelas tuas próprias más ideias, tu foste trazida sob meu poder. Bhishma continuou, ouvindo estas palavras do vento, a Salmali sentiu grande vergonha. Lembrando também das palavras que Narada tinha dito, ele começou a se arrepender imensamente de sua tolice. Exatamente dessa maneira, ó tigre entre reis, uma pessoa fraca e tola, por provocar a inimizade de uma poderosa, é finalmente obrigada a se arrepender, como a Salmali na fábula. Até quando possuidoras de poder igual, as pessoas não travam hostilidades repentinamente com aquelas que as prejudicaram. Por outro lado, elas mostram seu poder gradualmente, ó rei. Uma pessoa de compreensão superficial nunca deve provocar a hostilidade de uma que é possuidora de inteligência. Em tais casos a inteligência do homem inteligente penetra no assunto sobre o qual ele está empenhado como fogo penetrando em uma pilha de grama seca. A inteligência é a posse mais preciosa que uma pessoa pode ter. Similarmente, ó rei, um homem não pode ter nada aqui mais valioso do que o poder. Uma pessoa deve, portanto, deixar passar os males infligidos por uma pessoa possuidora de força superior, assim como deve-se deixar passar por compaixão os atos de uma criança, de um idiota, ou de alguém que é cego ou surdo. A sabedoria desse ditado é testemunhada no teu caso, ó matador de inimigos. Os 11 Akshauhines de Duryodhana, altos de grande esplendor, e os 7 reunidos por ti mesmo, não eram iguais em poder, a Arjuna de grande alma sozinho. Todas as tropas de Duryodhana, portanto, foram derrotadas e mortas por aquele Pandava ilustre, aquele filho do castigador de Paka, enquanto ele percorria o campo de batalha, confiando em sua própria força. Eu, ó Bharata, te falei sobre os deveres dos reis e a moralidade dos deveres em detalhes. O que mais, ó rei, tu desejas ouvir? Capítulo 158. Como o pecado vem da cobiça. Yudhishthira disse, eu desejo, ó touro da raça Bharata, ouvir em detalhe sobre a fonte da qual o pecado procede e o fundamento sobre o qual ele se apoia. Bhishma disse, ouça, ó rei, qual é o fundamento do pecado? Somente a cobiça é o grande destruidor de mérito e bondade. Da cobiça procede o pecado.
É dessa fonte que o pecado e a irreligiosidade fluem, junto com grande miséria. A cobiça é a fonte também de toda a astúcia e hipocrisia no mundo. É a cobiça que faz homens cometerem pecados. Da cobiça procede a cólera. Da cobiça flui a luxúria, e é da cobiça que a perda de juízo, fraude, orgulho, arrogância e malícia, como também índole vingativa, falta de vergonha, perda de prosperidade, perda de virtude, ansiedade e infâmia surgem. Avareza, cupidez, desejo por todos os tipos de atos impróprios, orgulho de nascimento, orgulho de conhecimento, orgulho de beleza, orgulho de riqueza, impiedade por todas as criaturas, malevolência em direção a todos, desconfiança em relação a todos, insinceridade para com todos, apropriação da riqueza de outras pessoas, rapto das esposas de outros homens, dureza de palavras, ansiedade, propensão para falar mal dos outros, ânsia violenta pelo prazer da luxúria, gula, sujeição à morte prematura, propensão violenta para a malícia, simpatia irresistível pela mentira, apetite inconquistável para ceder às paixões, desejo insaciável de satisfazer a audição, maledicência, jactância, arrogância, não cumprimento de deveres, impetuosidade, e perpetração de todos os tipos de más ações, todos esses procedem da cobiça. Em vida, os homens são incapazes, sejam crianças ou jovens ou adultos, de abandonar a cobiça. Tal é a natureza da cobiça que ela nunca decai nem com a decadência da vida. Como o oceano que nunca pode ser cheio nem pela constante descarga de rios incontáveis de profundidades imensuráveis, a cobiça é incapaz de ser satisfeita por aquisições a qualquer extensão. A cobiça, no entanto, que nunca é satisfeita por aquisições e saciada pela realização de desejos, que não é conhecida em sua real natureza pelos deuses, os Gandharvas, os Asuras, as grandes cobras, e, realmente, por todas as classes de seres, aquela paixão irresistível, junto com aquela tolice que convida o coração para as irrealidades do mundo, deve sempre ser dominada por uma pessoa de alma purificada. Orgulho, malícia, calúnia, desonestidade e incapacidade de ouvir o bem de outras pessoas, são vícios, ó descendente de Kuru, que são vistos em pessoas de alma impura sob o domínio da cobiça. Até pessoas de grande erudição que têm em suas mentes todas as volumosas escrituras, e que são capazes de dissipar as dúvidas de outros, demonstram em relação a isso serem de compreensão fraca e sentem grande tristeza por causa dessa emoção. Homens cobiçosos são apegados à inveja e raiva. Eles estão fora do limite do bom comportamento. De corações desonestos, as palavras que eles proferem são doces. Eles parecem, portanto, buracos escuros cujas bocas estão cobertas com grama. Eles se vestem com o manto hipócrita da religião. De mentes inferiores, eles roubam o mundo, levantando se for preciso a bandeira da religião e virtude. Confiando na força de razões aparentes, eles criam diversas espécies de divisões na religião. Com a intenção de realizar os propósitos de cupidez, eles destroem os caminhos da virtude. Quando pessoas de alma pecaminosa sob o domínio da cobiça aparentemente praticam os deveres de virtude, a consequência que resulta é que os sacrilégios cometidos por eles logo se tornam generalizados entre homens. Orgulho, raiva, arrogância, insensibilidade, paroxismos de alegria e tristeza, e presunção, todos estes, ó descendente de Kuru, são vistos nas pessoas influenciadas pela cobiça. Saiba que aqueles que estão sempre sob a influência da cobiça são perversos. Eu agora te falarei acerca dos quais tu perguntaste, isto é, aqueles que são chamados de bons e cujas práticas são puras. Aqueles que não têm medo de uma obrigação de voltar para este mundo depois da morte, aqueles que não temem o mundo seguinte, aqueles que não são viciados em comida animal e que não têm preferência pelo que é agradável e que não têm aversão pelo que não é, aqueles para quem o bom comportamento é sempre estimado, em quem há autodomínio, aqueles para quem prazer e dor são iguais, aqueles que têm a verdade como seu maior amparo, aqueles que doam mas não tiram, aqueles que têm compaixão
compaixão, aqueles que adoram pitres, deuses e convidados, que estão sempre prontos para se esforçarem pelo bem de outros, aqueles que são benfeitores universais, aqueles que possuem grande coragem mental, aqueles que cumprem todos os deveres declarados nas Escrituras, aqueles que são dedicados ao bem de todos, aqueles que podem dar tudo de si e sacrificar suas próprias vidas por outros, são considerados como bons e virtuosos, ó Bharata. Aqueles promotores da retidão não podem ser afastados do caminho da virtude. Sua conduta, compatível com o modelo fixado pelos homens honrados de antigamente, nunca pode ser diferente. Eles são perfeitamente destemidos, eles são tranquilos, eles são gentis, e eles sempre aderem ao caminho correto. Cheios de compaixão, eles são sempre adorados pelos bons. Eles são livres de luxúria e ira. Eles não são apegados a qualquer objeto mundano. Eles não têm orgulho. Eles são cumpridores de votos excelentes. Eles são sempre objetos de respeito. Portanto, sempre visite-os e procure instrução deles. Eles nunca adquirem virtude, ó Yudhishthira, por causa de riqueza ou de fama. Eles a adquirem, por outro lado, porque este é um dever como aquele de nutrir o corpo. Neles não há medo, ira, inquietação, nem tristeza. Não há ultraje externo de religião para enganar seus companheiros. Não há mistério com eles. Eles são perfeitamente contentes. Não há erro de julgamento proveniente da cobiça. Eles são sempre devotados à verdade e sinceridade. Seus corações nunca se afastam da retidão. Tu deves mostrar teu respeito por eles sempre, ó filho de Kunti. Eles nunca ficam alegres por alguma aquisição ou atormentados por alguma perda. Sem apego a qualquer coisa, e livres do orgulho, eles são unidos à qualidade de bondade, e eles olham a todos igualmente. Ganho e perda, felicidade e aflição, o agradável e o desagradável, vida e morte, são iguais aos olhos daqueles homens de andar firme, empenhados na busca do conhecimento divino, e devotados ao caminho da tranquilidade e virtude. Mantendo teu sentido sob controle e sem te renderes à negligência, tu deves sempre adorar aquelas pessoas de grande alma que têm tal amor pela virtude. Ó abençoado, as palavras de uma pessoa se tornam produtivas de benefícios somente pelo favor dos deuses. Sob outras circunstâncias, palavras produzem más consequências.